solene, intenso e dramático, como se estivesse revelando um segredo divino. Ouça, você não está aqui por acaso. Talvez este vídeo tenha aparecido na sua tela, no momento exato em que o céu decidiu te lembrar. Deus ainda tem planos grandes para a sua vida. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história, é uma revelação. E quem ficar até o final vai sentir o peso e o poder do amor que venceu até o inferno. Mas antes de começar, escreva nos comentários: o inferno tremeu, mas o amor venceu. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque quem declara o nome de Jesus com fé e compartilha a mensagem dele, ativa promessas que o próprio céu reconhece. O mesmo Deus que fez o inferno tremer é o Deus que pode fazer a tua vida tremer, não de medo, mas de milagres. Então comenta com fé, compartilha com amor e se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga tudo. O grito ecoou pelo ar. Está consumado! E então, silêncio. O cordeiro havia se calado. A cabeça tombou. O céu escureceu. A terra tremeu. Os soldados recuaram aterrorizados. O centurião ofegante murmurou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A multidão se dispersou. Os fariseus voltaram satisfeitos aos seus templos. Maria ficou de pé, em prantos, aos pés da cruz. O corpo pendia, sem vida. Mas o que ninguém sabia é que aquele silêncio escondia o maior movimento da história do universo. O corpo do Filho de Deus estava morto, mas o espírito do Rei vivo estava descendo para um lugar onde nenhum homem havia vencido antes. Enquanto o mundo dormia, o céu observava e o inferno esperava. Os portões do abismo estavam cercados de sombras. As forças das trevas celebravam. Satanás, o acusador, sorria com triunfo. Está feito! O Filho do Altíssimo morreu! O céu perdeu! Demônios dançavam entre as flamadas. Os gritos de condenados ecoavam pelas cavernas da perdição. O inferno nunca havia estado tão cheio de alegria. Mas em meio à escuridão, algo começou a mudar. O fogo que ardia em glória profana começou a vacilar. O ar pesado se encheu de uma presença diferente. Os ecos de riso cessaram. Algo ou alguém se aproximava. As trevas estremeceram. O próprio trono do inferno começou a ranger. As chamas se curvaram como se o vento celestial atravessasse o abismo. Os demônios olharam em volta assustados. E então, uma luz atravessou o véu da morte. Era fraca no início, como uma centelha, mas em segundos cresceu como uma tempestade. O abismo inteiro foi iluminado por uma luz que as trevas jamais haviam suportado. O inferno começou a tremer. A presença do Filho do Homem estava lá. O mesmo que havia sido crucificado, o mesmo que havia sangrado e morrido, agora caminhava entre as sombras da condenação. Não como vítima, mas como conquistador. Os grilhões da morte se abriram diante dele.
O chão tremeu sob seus passos. Os portões de ferro se dobraram diante de sua glória. Os espíritos malignos recuaram, gritando em desespero. Ele não deveria estar aqui, rugiu um deles. Mas era tarde demais. O leão de Judá havia descido para libertar o cativo e derrotar o eterno inimigo. E então, diante do trono do inferno, a luz parou. A figura do Cristo glorificado se ergueu no meio das trevas. Seus olhos eram fogo, sua voz, trovão. Seu silêncio, poder. Satanás, sentado em arrogância, se levantou. Suas asas cobertas de trevas tremularam diante da presença divina. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Você morreu, sussurrou. Jesus apenas respondeu. E, no entanto, estou vivo. O inferno estremeceu. A confrontação. O trono das trevas e as chaves da morte. O inferno inteiro estava em silêncio. As sombras que antes dançavam agora se escondiam. O trono do inimigo, feito de fogo e orgulho, começava a rachar. Satanás, o antigo enganador, se levantou diante da luz. Seus olhos ardiam em fúria e medo. Tu não podes estar aqui, rugiu, mas a presença do Cristo não pedia permissão, ela dominava. Jesus caminhava com majestade. Cada passo fazia o chão estremecer. O som de grilhões quebrando ecoava por todo o abismo. A luz que dele emanava fazia os demônios se contorcerem. O rei do universo havia entrado no território do inimigo, e onde ele pisava, as trevas se desmanchavam. Satanás tentou falar, mas sua voz tremia. Tu vieste me destruir? E Jesus respondeu firme como o trovão. Eu vim cumprir o que foi prometido. Eu vim libertar os cativos, quebrar as correntes e tirar das tuas mãos o que nunca te pertenceu. As correntes estouraram com força. Portões de ferro se derreteram como cera diante da glória. A estrutura do inferno desabava. O terror que um dia ele semeou agora recaía sobre ele mesmo. O inimigo tentou resistir, mas diante da presença do Santo, nenhuma força prevalecia. Jesus ergueu as mãos e disse: O império da morte acabou. A tua vitória foi anulada. Satanás gritou, tentando esconder o medo. Tu morreste, o teu sangue foi derramado. E Jesus respondeu: Sim, o meu sangue foi derramado. E é por esse sangue que toda a humanidade pode viver. O inferno tremeu de novo. As chamas perderam cor. Os gritos cessaram. Até o tempo parecia parar. O Cristo estendeu a mão. Luz atravessou o abismo e, com voz de autoridade que fez as trevas se ajoelharem, ele ordenou: Entregue-me as chaves. As chaves da morte e do inferno, símbolos do poder sobre o destino humano, reluziam nas mãos do inimigo. Mas o poder do Cordeiro era absoluto. Ele tomou as chaves, e o som do metal sagrado ecoou como trovão. Satanás caiu de joelhos, derrotado. O inferno inteiro se curvou diante daquele que o havia criado. O Filho do Homem estava ali, vitorioso. A morte foi vencida. O medo perdeu força. O abismo se tornou silêncio. E com as chaves nas mãos, Jesus proclamou: Está feito. O amor venceu o ódio. A vida venceu a morte. E o inferno tremeu. O libertador dos cativos. Do fundo do abismo, um novo som começou a ecoar. Não era o som de chamas, mas o som de esperança. As portas da perdição, por séculos trancadas, se abriram. Lá dentro estavam os justos que haviam esperado pela promessa, os que haviam crido no Messias que viria. Abraão, Moisés, Davi, os profetas, os fiéis esquecidos pelos homens, mas lembrados por Deus. Suas almas se levantaram diante da luz do Salvador. Jesus olhou para eles e disse: A promessa foi cumprida. O sangue foi derramado. Agora, a vida venceu.
As correntes se desintegraram, os portões se abriram, e o caminho da redenção brilhou diante deles. Um exército de luz começou a subir. O inferno, antes cheio de gritos, agora ecoava cânticos de liberdade. Os anjos desciam em coro entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O inimigo assistia impotente. O seu reinado havia terminado. O Cordeiro libertava o que o pecado havia aprisionado. O Filho do Homem, agora com as chaves da eternidade, olhou para trás e disse: O que estava perdido, eu recuperei. O que estava morto, eu ressuscitarei. O que o inferno destruiu, o céu restaurará. E num brilho incontrolável, o abismo foi envolto em silêncio e luz. O inferno nunca mais seria o mesmo. O retorno à vida e a ressurreição. Enquanto o céu se abria em triunfo, a terra aguardava em silêncio. O corpo do Salvador repousava no túmulo coberto por linho e sangue seco. Mas a morte já não tinha domínio sobre ele. O universo inteiro parou. O tempo se curvou. O próprio Deus respirou sobre o corpo do Filho. E o impossível aconteceu. O coração voltou a bater. O sangue correu novamente. Os olhos se abriram. Aquele que estava morto estava vivo. A pedra rolou. O selo romano se quebrou. Os guardas caíram por terra, aterrorizados. O túmulo estava vazio. Jesus se levantou glorificado. As feridas brilhavam como estrelas. As sombras fugiram da sua presença. E o amor que desceu ao inferno agora se erguia sobre a morte. A ressurreição não foi apenas o retorno de um corpo à vida, mas a vitória do amor sobre todo o mal. O universo inteiro se curvou diante do Rei ressuscitado, e uma nova verdade foi escrita na eternidade. O inferno tremeu, mas o amor venceu para sempre. O retorno ao céu e a vitória eterna. O sol nascia sobre Jerusalém. Maria Madalena caminhava entre lágrimas e esperança. Mas ao chegar ao túmulo, encontrou apenas luz e ouviu uma voz: Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ela se virou e viu Jesus. O rosto dele brilhava como o amanhecer. Os olhos, cheios de compaixão, refletiam o amor que venceu a eternidade. Ele falou: Vai e conta aos meus irmãos que eu vivo. Maria correu, gritando pelas ruas: Eu vi o Senhor! E o mundo nunca mais foi o mesmo. Os discípulos o viram. Tomé tocou as feridas. Pedro foi restaurado. E cada um deles se tornou testemunha viva daquilo que nenhum império poderia destruir. Jesus subiu aos céus diante de todos. E o céu o recebeu com glória e canto. Os anjos proclamaram: O Cordeiro venceu. Aquele que desceu ao inferno agora reinava sobre toda a criação. As chaves da morte estavam em suas mãos, e o amor que tremeu o inferno agora habitava em cada coração que crê. Se você ouviu até aqui, não é coincidência. Deus te trouxe para lembrar que nenhum inferno é forte o bastante para apagar o amor dele por você. Escreve nos comentários: O inferno tremeu, mas o amor venceu por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor de Cristo atravessa até as trevas. Porque quando você compartilha a luz, o inferno treme de novo.